Michele Bolsonaro está completamente sem defesa no caso dos depósitos. Os advogados apresentaram justificativas esdrúxulas e juridicamente muito frágeis, não explicando a origem do dinheiro, por que o dinheiro saía da Codevasf. Isso não foi explicado. Até falaram que o Bolsonaro era pão duro, mais uma vez Michele tentando culpar o marido pelos seus escândalos, mas dessa vez não vai dar certo, porque esse escândalo de Michele afeta diretamente Michele politicamente. E é por isso que eu vejo que o Bolsonaro, ele deve estar comemorando muito internamente, bem como seus filhos, esse problema de Michele. Você vai colocar nos comentários, você acha que Michele está perdida na defesa? A culpa é do Bolsonaro por ser um pão duro? E Bolsonaro tá celebrando ou não essa derrocada de Michele? Deixe seu like se você tem curtido esses apuros de Michele e se inscreva no canal. As alegações que foram apresentadas pela defesa de Michele Bolsonaro ontem à noite foram declarações assim esdrúxulas. As justificativas foram muito frágeis e quem as apresentou foi o Fábio Weingarten, que foi chefe da SECOM, ele é advogado, mas é alguém mais ligado a Bolsonaro e não a Michele, o que eu achei assim muito estranho. E eles começaram sempre com aquela justificativa toda. Ora, o dinheiro, os valores eram pífios, eram valores muito pequenos, como se isso, abonasse a corrupção. Uma situação assim bem estranha. E eles começaram a falar o seguinte: olha, o Bolsonaro ele fazia os depósitos em dinheiro vivo na conta da Michele porque ele queria evitar que informações bancárias da primeira-dama ou até mesmo dele próprio fossem utilizadas por terceiros, fossem descobertas por terceiros e assim adversários políticos poderiam fazer depósitos escusos nas contas deles, causando assim escândalos e problemas para a família. Então, por questão de segurança, pagamento em dinheiro vivo. Essa é uma desculpa juridicamente muito frágil, mas quem conhece o Bolsonaro há mais tempo sabe que isso é perfeitamente possível devido à paranoia do Bolsonaro. Antes mesmo de ser presidente da República, o Bolsonaro já tinha essas paranoias. Na época do exército, quando ele foi expulso da corporação, ele olhava embaixo do carro todas as manhãs porque ele tinha medo que tivesse um explosivo ali. Não tô brincando, ele pensava nisso, a Thaís Oyama revelou no livro dela Tormenta. E na época que o Bolsonaro era deputado federal, ele só tomava água no apartamento funcional dele se ele tivesse comprado e levado, ou água da torneira. A água que ficou de um dia pro outro, ele não tomava com medo de ter alguma substância ali nociva para ele. É completamente paranoico. Mas mesmo a paranoia do Bolsonaro não justifica todo esse dinheiro. E por quê? Estão falando aí que o Bolsonaro ele é pão duro. O Fábio Weingarten falou isso. Olha, Michele utilizava o cartão da amiga dela, a Rosemary, porque o Bolsonaro era pão duro. Então ela precisava ter um cartão de uma amiga para enganar o Bolsonaro e fazer compras sem que o Bolsonaro soubesse disso tudo. Para saber melhor como que era esse esquema, que nós já falamos sobre isso, link aqui no card. Então ele até poderia justificar, não, o Bolsonaro é pão duro, então Michele deveria enganá-lo mais uma vez para poder fazer ali as suas compras. Essas desculpas não teria problema algum se o dinheiro utilizado para arcar ou para cobrir a conta da Rosemary fosse dinheiro lícito. Mas, ao que tudo indica, parte desse dinheiro vinha da Codevasf. Codevasf é uma companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, é uma empresa pública. E aí nós tínhamos uma empresa chamada Cedro Líbano que prestava serviços para a Codevasf e para outros órgãos públicos, como o Instituto Federal de Tecnologia do Tocantins. Essa empresa realizava depósitos na conta de um auxiliar do Mauro Cid e esse auxiliar do Mauro Cid militar depositava o dinheiro vivo na conta da Michele e da Rosemary. Isso o Fábio Weingarten não conseguiu explicar. Ou seja, tem uma situação que o Weingarten não sabe explicar que envolve a Michele e dinheiro público. Esse é o grande problema. Só que mais uma vez, a Michele tenta responsabilizar o Bolsonaro. Só que dessa vez não vai colar, porque foi isso que ela fez. Não, nós tínhamos todo esse dinheiro, esse depósito em dinheiro vivo, toda essa operação obscura, porque o Bolsonaro era pão duro. A culpa não era minha, eu tinha que fazer porque o meu marido não dava dinheiro. Ora, isso não cola. Michele sempre tenta culpar Bolsonaro. No caso das joias, eu não sabia que eu era tão rica. Se ela não sabia que tinha essas joias, Bolsonaro sabia. No caso dos imunizantes adulterados, dos dados adulterados, Michele falou o seguinte: olha, eu fui a única imunizada na minha casa. Ou seja, eu não precisava falsificar os dados. Isso é culpa do Bolsonaro. Como vocês bem sabem também, link aqui no card. Vai prestar depoimento sobre essa situação da falsificação dos dados hoje, o Bolsonaro.
Mas Michelle sempre joga a culpa no Bolsonaro, só que dessa vez não vai colar. A defesa de Michelle não consegue utilizar o seu principal argumento, que é responsabilizar Bolsonaro. Pela primeira vez, Michelle vai ter que arcar com esse problema sozinha, sem culpar o Bolsonaro, que parece ser mesmo muito chifrudo, porque toda hora Michelle joga a responsabilidade nele. Só que dessa vez não dá, porque Michelle Bolsonaro sabia de tudo, pessoal. Conforme o vídeo que vocês viram, que tá aqui no card, o Aguirre Talento, que é o colunista do UOL, ele obteve dados e conversas dos assessores de Michelle com os Mauro Cid. E os assessores de Michelle falavam pro Cid, olha, nós precisamos eleitar Michelle porque essa é uma situação muito estranha, parece uma rachadinha do Fabrício Queiroz, isso foi citado nominalmente pelo Mauro Cid, e houve uma conversa dos assessores com Michelle, eles explicaram a situação. Eles falaram pra Michelle falou, vou ver isso daí, vou ver se eu arrumo um cartão de crédito, mas mesmo com os assessores alertando, mesmo com todo mundo falando que era uma situação ilegal, irregular, a Michelle continuou. Então não tem como ela avisar ou ela falar que ela não sabia, porque ela foi alertada. Nós temos provas disso. Então tentar responsabilizar o Bolsonaro dessa vez não vai colar. Um ponto que me chamou a atenção, pessoal, dessa defesa do Bolsonaro, dessa defesa da Michelle, foi justamente o Fábio Weingarten ali. Eu achei muito estranho pelo seguinte, o Fábio Weingarten ele é advogado, como eu falei, ele foi chefe da SECOM, mas quando o Fábio Weingarten foi sugerido como um assessor de Michelle na época que ela foi contratada pelo PL, ela vetou, porque ela considera o Fábio Weingarten alguém radical demais, e todas as vezes que o Bolsonaro tinha uma crise, ao invés do Weingarten dissipá-la, ele potencializava essa crise. Então Michelle não gosta do Weingarten. Por que ele estava lá agindo como porta-voz dos advogados de Michelle ou dos defensores de Michelle? Eu achei isso muito estranho na minha opinião. Muito estranho do meu ponto de vista. Será que o Weingarten estava lá como um porta-voz do Bolsonaro? Ele estava lá para defender Michelle ou para defender Bolsonaro? Ele falou em nome do Bolsonaro. Isso ficou um pouco esquisito para mim. Só que o que vai acontecer agora é que o depoimento da Michelle é inevitável. A defesa não consegue se justificar, apareceu lá com uma folhinha de Excel ridícula. Eles sempre trazem essas folhinhas, né? Nossa, isso é uma coisa que irrita no Bolsonaro. Ah não, são essas folhinhas aqui que servem como prova. O depoimento dela é inevitável. Porque se Michelle Bolsonaro sempre apareceu como um coadjuvante nos escândalos envolvendo Bolsonaro, agora ela é o elemento principal do escândalo que é um escândalo dela. O Bolsonaro está ileso nessa história. E a Michelle é a principal. Então ela vai ter que prestar depoimento. O depoimento é inevitável, por mais que o Bolsonaro seja pão duro, por mais que Michelle queira enganá-lo, veio o dinheiro de uma estatal, veio o dinheiro da Codevasf. Então isso precisa ser explicado, por mais que os valores sejam assim irrisórios, como Michelle tem que falar. E outro como a defesa tem falado. E outro depoimento que precisa ser coletado, né, de Michelle é com relação à falsificação dos dados dos imunizantes, porque a filha de Michelle, a Laura, teve seus dados falsificados. Isso é corrupção de menores. Então Michelle, ela começa a ter agora os mesmos problemas jurídicos ou a mesma situação jurídica complicada de Bolsonaro. Vai ter que ficar indo à Polícia Federal prestar depoimento. O Bolsonaro deve estar celebrando de alegria com essa derrocada jurídica da Michelle, porque isso também afeta politicamente. O que Bolsonaro mais temia ou mais se desgastava, se incomodava, era com Michelle ascendendo politicamente, o ofuscando. Tanto que dentro do PL há uma disputa da Michelle com o Flávio Bolsonaro. A família Bolsonaro estava incomodada com a ascensão de Michelle. Eles acreditavam, os filhos do Bolsonaro, eles só conseguem ter concordância com relação a Michelle. Todos eles concordam que Michelle sempre tenta jogar a responsabilidade do Bolsonaro para sair ilesa. Eles não gostam da Michelle, eles têm problemas com ela. Só que agora, com todos esses problemas de corrupção e de justiça que afetam a Michelle, a ascensão dela em cima do Bolsonaro fica menor, porque vocês sabem que existe uma forte disputa pelo espólio de Bolsonaro, visando a disputa municipal de 24 e também a disputa de 26. Vai ser muito divertido acompanhar tudo isso, porque tem impacto político. Não é só uma questãozinha de corrupção, tá? A gente não vai ficar somente nessa celeuma de corrupção, porque nós somos muito melhores do que a cobertura que, por exemplo, o antagonista faz.